A Rainha Elizabeth II governou como a Rainha do Reino Unido e da Comunidade das Nações por mais de 70 anos. Ela é a monarca que reinou por mais tempo na história inglesa. Seu reinado é um dos mais singulares de todo o mundo. No princípio, a rainha era vista como uma das princesas que cresceram no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, ela se tornou uma jovem e radiante rainha de um império que clamava por mudanças. Nos anos 90, ela era vista carinhosamente como a majestosa avó dos príncipes William e Harry. E agora, nos seus últimos anos, nós vemos a Rainha Elizabeth como uma serva leal do seu povo. Nos 70 anos do seu reinado, a rainha viu incríveis mudanças sociais, políticas e culturais acontecerem de perto da forma que nenhum outro monarca jamais verá. A realeza é uma mistura de mito e realidade. É a união entre a história de amor de uma princesa de conto de fadas com a história do nosso mundo. E quando essa princesa se torna uma rainha, nós temos uma fábula completa. É como um sonho que se materializou. Quando a princesa Elizabeth era pequena, ela não esperava ser uma rainha no futuro. Ela era apenas uma princesinha. Uma menina especial, levando uma vida idílica e singular. O pai dela era o Duque de York e a mãe dela era a Duquesa de York. E eles viviam em Londres, na rua Piccadilly. Mesmo que abastada, era uma vida normal. Ela era como as princesas Beatriz e Eugenie são hoje. Ela era filha da Duquesa e do Duque de York, membros menos importantes da família real. Ela cresceu tendo uma enorme reverência pela coroa, sabendo da importância do dever e da monarquia, mas nunca foi afetada pela arrogância e a presunção que às vezes acompanham o cargo. Isso deu a ela a modéstia que todos respeitam. Então, como eu disse, nunca foi afetada pela arrogância e presunção. E essa modéstia realmente todos respeitam. Naquela época, os membros da família real não tinham tantos afazeres como hoje em dia. O duque, a duquesa de York e suas filhas, princesa Elizabeth, nascida em 1926, e princesa Margaret, nascida em 1930, podiam viajar tranquilamente até a Escócia de meados de julho até meados de outubro, onde raramente eram vistos. Das duas filhas do rei George VI, Elizabeth era a mais séria e austera, enquanto Margaret era a mais volúvel e agitada. Elizabeth era discreta, Margaret era expansiva. Elizabeth era diligente, Margaret era desobediente. A princesa Elizabeth era muito próxima do seu pai. E eles formavam uma família bastante unida. Ele costumava usar o termo nós quatro. E apesar das viagens e das funções que eles realizavam, eles eram uma família relativamente reclusa. Ela queria se juntar às bandeirantes Brownies, o que foi considerado uma boa ideia. Foi criada, então, uma tropa de bandeirantes dentro do Palácio de Buckingham, onde um pequeno grupo de moças distintas formaram uma tropa de bandeirantes. Ela era uma bandeirante, uma Brownie, porém na segurança de um palácio. A princesa Margaret Rose, de 7 anos, fica em constante movimento. Entretanto, isso é o que se espera de uma Brownie de Leprechaun 6 do Palácio de Buckingham.
Eu conversei com uma das colegas da princesa Elizabeth, que a conhecia desde pequena, que disse que brincar com ela era divertido, porém tedioso. Ela nunca fazia coisas ousadas. Ela sempre foi uma garota muito bem educada, comportada e também zelosa. Ela não frequentou escolas ou universidades da maneira tradicional. Ela foi criada como uma jovem mulher aristocrata da sua geração era criada. Primeiro, ela foi educada em casa. Em seguida, um tutor da escola Eton deu a ela aulas especiais de história constitucional. A princesa Elizabeth nasceu na década de 20, no período que sucedeu a Primeira Grande Guerra e quando a Segunda Grande Guerra tomava forma. A década de 30 foi um período de austeridade e de desemprego. Pela 14ª vez em seus 15 anos, Sua Alteza Real, o Duque de York, passou a noite no seu acampamento, onde, com o apoio do Movimento de Auxílio Industrial, 400 rapazes de escolas públicas e centros industriais passaram o feriado juntos ao ar livre. Os pais dela eram um pouco mais conectados com a situação do mundo real, e isso era algo bom. A rainha provavelmente estava ciente desde sua juventude de que coisas não iam bem lá fora e que muitos dos seus súditos enfrentavam tempos extremamente difíceis. Isso não se aplicava às gerações anteriores. Eles ficavam trancados em seus palácios e não tinham nenhum interesse em pessoas comuns. Isso não aconteceu com a princesa Elizabeth. O segundo prêmio vai para a princesa Elizabeth. Esse período foi elucidante para a rainha, especialmente devido à relação que ela tinha com a sua mãe. A rainha-mãe era uma pessoa que sempre queria estar envolvida na sociedade e na comunidade. Notadamente, durante a Blitz, quando ela disse estar aliviada pelo fato do Palácio de Buckingham ter sido bombardeado, ela queria ver de perto a situação de East End. Eles estavam também em sintonia com as necessidades da época, e a rainha sabia que era errado esbanjar dinheiro enquanto a população passava por dificuldades. Ela era afeiçoada pelo pai e ele por ela. Ele costumava dizer sobre as filhas que Lilibet é meu orgulho e Margaret é minha alegria. Ele mimou demais a filha mais jovem. Ele não era capaz de acreditar que havia criado uma criatura tão glamourosa. Sua irmã mais jovem, Margaret Rose, era a mais travessa e irrequieta da família. Desde o princípio, a princesa Elizabeth comportava-se como se fosse uma rainha em treinamento. Não é possível encontrar nenhum registro de que a princesa Elizabeth alguma vez tenha cometido alguma travessura. A guarda está pronta para inspeção. Foi uma criação bem idílica, pois as princesas tinham muito contato com seus pais, que eram muito presentes naquela época. Após a abdicação, tudo mudou. A parte mais difícil para a jovem Elizabeth foi a transição de uma vida relativamente pacata para uma vida no centro dos holofotes. A vida idílica do duque e da duquesa de York e das suas duas filhas mudaria subitamente quando o rei Edward VIII escolheu abdicar do trono para se casar com a sua amada, a socialite estadunidense divorciada Wallis Simpson. No princípio, ninguém esperava que o príncipe de Gales, que se tornou Edward VIII, abdicasse. Foi um tremendo choque para o duque de York descobrir que essa era a intenção do rei e que seria ele quem assumiria o cargo. Isso foi uma surpresa muito grande para ele. Eu acredito que somente no fim de 1936 que ele realmente se deu conta da situação. O homem que adorava tanto a sua vida pacata foi coroado governante do maior império da história. O pai dela, famoso por sua gagueira, não nasceu para a vida pública, mas esforçou-se, assim como vimos no filme O Discurso do Rei, para ocupar o papel de monarca moderno. Podemos ver isso simplesmente no filme. A rainha e eu iremos sempre ter em nossos corações a inspiração deste dia. Que sejamos sempre dignos da gentileza que eu estou orgulhoso de imaginar que nos rodeia no início do meu reinado. Além da enorme responsabilidade de reinar que foi concedida a ele,
George VI também precisou navegar pela crescente ameaça de guerra com a Alemanha de Hitler. Como chefe das Forças Armadas do Reino Unido, o rei se viu em guerra com a Alemanha após a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. Nesta manhã, o embaixador do Reino Unido em Berlim entregou ao governo alemão um ultimato informando que, ao menos que sejamos comunicados até às 11 horas, que eles estão prontos para retirarem suas tropas da Polônia. Haverá um estado de guerra entre nós. Devo lhes dizer agora que tal comunicação não foi recebida e que, por consequência, este país está em guerra com a Alemanha. O primeiro-ministro Neville Chamberlain havia declarado guerra mais cedo naquele mesmo dia. Essa era a primeira oportunidade do rei, o pai da nação, de falar com o seu povo e com o império. O discurso que encerra o filme O Discurso do Rei, como ficou conhecido, foi um discurso extremamente importante. Neste momento sombrio, talvez o mais fatídico de nossa história, eu envio a todos os lares do meu povo, tanto no país quanto no exterior, esta mensagem. Estamos em guerra. Com a ajuda de Deus, nós iremos prevalecer. De certa forma, pode-se dizer que a Segunda Guerra Mundial o resgatou, pois nela ele desempenhou um papel de grande estadista e, ao fim do conflito, ele havia se consolidado como um rei amado por todos. E é assim que ele é conhecido até hoje. Seja na França, com suas tropas, ou em casa, com a população que foi bombardeada, sua coragem e entusiasmo são uma inspiração. Esta é uma guerra total, e o rei, assim como muitos dos seus súditos, teve o seu lar bombardeado. A princesa Elizabeth via no pai dela uma devoção ao dever. O dever vinha antes da felicidade pessoal, algo que ela também viu em sua mãe. Foi assim que ela construiu seu próprio reinado. Ela, por vezes, teve de sacrificar a sua própria família. Ela amava o pai. Havia entre eles uma enorme proximidade. Ela observa e respeita aquilo que seu pai fazia e tentava seguir seu exemplo. E ele também guardava esse mesmo respeito por ela. O rei George dizia desde cedo que Elizabeth tinha uma postura régia e, mesmo quando estava no berço, ela parecia estar no controle das suas próprias emoções. Ele disse: "Eu olho para ela e vejo a rainha Vitória. Eu vejo evidências de uma grande monarca em formação. Não precisamos de um homem nesse papel. Ela fará bem melhor." Existem diversos eventos no início da vida que moldaram as atitudes e a postura séria da rainha. Primeiro temos a crise de 29, que se desenrolou durante sua infância. Depois temos a abdicação, um trauma gigantesco para a sua família e que abalou emocionalmente o seu pai, que foi quando seu tio Eduardo VIII não cumpriu seu papel com a família real, colocando o amor de uma mulher acima do seu dever com a coroa. E, em terceiro lugar, a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e a irmã viveram no castelo de Windsor, praticamente isoladas. Elas moravam lá, elas recebiam visitas, havia danças, festas. Elas conheciam jovens soldados aristocratas e guardas do dia. Esse era o convívio que elas tinham diário. Parece estranho dizer, mas acho que a guerra foi um período agradável para as princesas. E creio que a princesa Elizabeth chegou a dizer para sua governanta: "Acho que estamos sorrindo demais, parecemos estar felizes demais." Pois ela sabia o que estava acontecendo e tinha bastante interesse pelo assunto. Porém, o castelo de Windsor, durante a guerra, foi como um enorme parque de diversões.
Ela quis se juntar à chamada ATS, o Serviço de Auxílio Territorial, basicamente o Exército para Mulheres. Apesar de dirigir com tamanha compostura, ela não tinha experiência em dirigir antes de começar o seu treinamento. Durante alguns meses, ela foi a Aldershot todos os dias e estudou para se tornar uma mecânica de carros, para trocar rodas e desmontar um motor. Na inspeção das velas, a princesa Margaret mostrou que está apta para servir. Ela voltava para casa à noite e contava para a família sobre todos os aspectos do motor e coisas do tipo. Tudo que essa mulher fez durante a vida inteira foi com extrema seriedade. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou e a vitória na Europa foi anunciada, houve uma grande celebração com pessoas dançando nas ruas de Londres. A princesa Elizabeth pediu ao pai permissão para ir às ruas e ver isso, ver o que estava acontecendo. Ela então foi às ruas junto com alguns guardas de confiança e entrou no meio da multidão. Esse foi o momento em que ela esteve mais próxima da realidade da guerra. Realmente foi o mais próximo que ela pôde estar durante todo esse período. Minha irmã e eu percebemos que não podíamos ver a comemoração da multidão. Nós, então, pedimos permissão aos nossos pais para observar o evento de perto. Eu tive muito medo de ser reconhecida. Por isso, eu cobri o meu rosto com o chapéu do meu uniforme. Nós saudamos o rei e a rainha na sacada e andamos por vários quilômetros pelas ruas. Essa foi uma das noites mais memoráveis da minha vida. O imperador Napoleão certa vez disse: se você quer entender uma pessoa, você deve olhar para a situação do mundo na época em que essa pessoa tinha 21 anos. A rainha completou 21 anos na década de 40 e ela conserva os valores de uma mulher daquela geração. Ela é decente, discreta e cumpre o seu dever. Foi durante a Segunda Guerra que a princesa Elizabeth conheceu um belo oficial da Marinha, o príncipe Philip, da Grécia e Dinamarca. O romance deles durou 7 décadas. Uma curiosidade interessante sobre a rainha é que ela se casou com o primeiro e único homem pelo qual ela se apaixonou na vida. Pode parecer um exagero, mas ela conheceu o príncipe Philip da Grécia no Colégio Naval de Dartmouth, em 1939, quando ele era um cadete da Marinha. Ela já o havia encontrado em outras ocasiões, mas foi naquele momento, segundo ela própria, que a chama se acendeu. Ele era bonito e elegante, muito acima da média. Ela deve ter pensado, que homem maravilhoso! Assim como pensaria uma jovem de 13 anos ao ver um lindo príncipe. E nunca mais sentiu nada parecido por nenhum outro homem. Ele tinha o cabelo loiro e era extremamente bonito. Havia uma multidão de mulheres caídas por ele naquela época e também posteriormente, e que costumavam descrevê-lo como um viking de cabelos loiros. Entre outras coisas, é claro. Ele era uma figura admirável e ficava extremamente elegante em seu uniforme, pode-se dizer. Ele sempre esteve em boa forma física, conservando a aparência de um jovem deus grego. O príncipe Philip era um macho alfa, sempre dominante e assertivo. Eu acredito que a princesa Elizabeth nunca conheceu outro homem como ele na vida. Ela estava acostumada à companhia de um outro lorde e de pessoas que eram muito reverentes a ela. E, de repente, surge alguém que lhe dá ordens, que dirige muito rápido, etc. Ele era muito másculo e ela era totalmente apaixonada por ele. Ambos eram trinetos da Rainha Vitória. No fim da década de 30, o príncipe Philip, apesar de ter uma família, seu pai estava no sul da França, sua mãe havia voltado para a Grécia, suas irmãs estavam na Alemanha e ele estava na Inglaterra. Ele frequentava a casa de várias pessoas e nos livros de visitantes ele escrevia "sem residência fixa" no lugar do endereço.
A princesa Elizabeth e ele tornaram-se bons amigos no decorrer da guerra, e quando a guerra acabou, essa amizade se aprofundou. Ele visitava o castelo de Windsor de tempos em tempos. Ele viu a rainha em uma dessas pantomimas e, algum tempo depois, ela começou a escrever para ele e colocou até uma foto de um homem com barba em sua penteadeira. Um fato curioso de se apontar, pois aquele homem era o príncipe Philip na época. Na época, ele também usava barba. Pouco tempo depois, a paixão começou. Ele estava na Marinha Real, ele era um primo e ele tinha os requisitos, era charmoso. E eles estavam apaixonados e prontos para se casarem. Eu não acredito que o rei George VI em nenhum momento foi contra o príncipe Philip. Havia apenas o fato de que a noiva era muito jovem. Ambos eram jovens, e o rei queria que ela esperasse um pouco mais. A única viagem que eles fizeram juntos foi à África do Sul, em família, em 1947. Só nós quatro, conforme dizia o rei George VI. Foi um momento realmente muito especial. E como ele era muito charmoso e estavam apaixonados, estavam prontos para se casarem. E foi isso que aconteceu posteriormente. A princesa Elizabeth havia completado 21 anos quando estava na África do Sul e fez um discurso extraordinário dedicando a sua vida ao serviço da comunidade das nações. Ao Império, ela havia dito na época algo bem característico dela. Isso se encaixa como ter o dever acima de tudo. E era exatamente o que ela sempre quis fazer. Vocês, jovens da família britânica das nações, permitem que eu fale como sua representante no meu aniversário? Agora que nós nos tornamos homens e mulheres, é uma grande alegria para todos nós pensar que seremos capazes de carregar um pouco do fardo que repousa sobre os ombros dos mais velhos, que lutaram, trabalharam e sofreram para proteger a nossa infância. Ela não escreveu esse discurso sozinha. Ele foi escrito por um de seus secretários particulares e foi aprovado por ela. Porém, quando ela leu pela primeira vez, ela chorou e disse: "É exatamente assim que eu me sinto. É exatamente o que eu quero dizer." Isso mostrou que o pai dela estava certo em confiar nela, pois ela tinha um enorme senso de dever, não apenas em relação à Inglaterra, mas também à comunidade das nações como um todo. Esse foi o aspecto mais importante da vida dela. Eu declaro diante de todos que a minha vida, seja curta ou longa, será dedicada a servi-los e a servir a grande família imperial a qual todos nós pertencemos. Porém, sozinha, eu não terei forças para cumprir essa resolução, a menos que vocês se juntem a mim nessa tarefa. Convite que eu faço agora a vocês. Esse foi o último momento dela como a filha da família. Ela sabia que assim que isso acabasse, ela se tornaria a noiva de Philip e se casaria com ele. Com o crescente número de notícias sobre os preparativos para o casamento real, surgiram imagens da família real acompanhada do tenente Philip de Maltonby. Os membros da corte não sabiam exatamente quem era esse homem. A princesa Elizabeth era uma princesa perfeita. Ela era bonita, tinha boa educação e sabia se portar. Por outro lado, ninguém conhecia o príncipe Philip. Quem era ele? Onde estavam os seus pais? Seu avô, o rei da Grécia, havia sido assassinado. O seu pai foi réu em um julgamento em Senado e quase foi executado no ano em que ele nasceu. O pai de Philip e toda a sua família ficaram exilados na França esse tempo todo. Esse era o cartão de visita da família do príncipe Philip. A infância do príncipe Philip foi um período difícil. Ele nasceu em uma mesa de cozinha em Corfu e escapou dentro de uma caixa de laranjas a bordo de um navio britânico. E é correto dizer que ele teve uma vida relativamente penosa na França. Foi um período realmente difícil para Philip. No final da década de 20, seus pais se separaram. Sua mãe teve um surto mental, passando a viver em um asilo na Suíça. Seu pai foi para o sul da França, onde passou a morar com a sua namorada em um iate na Riviera Francesa. Ele sempre dizia para mim que era uma pessoa pan-europeia.
Eu não sei exatamente o que isso era. Ele era conhecido como Filipe, o grego, mas ele não tinha nenhum sangue grego. A família real grega, a qual ele pertencia, não era natural de lá. Eles eram de outro país. Ele veio de um lugar diferente daquele. Acho que pode ter sido da Alemanha. Ele mesmo disse: "Por que eu gostaria dos gregos? Eles trataram mal a minha família o tempo todo." O que é verdade. Considerá-lo grego é algo bem distante da realidade. E ele sempre negou essa possibilidade. Ninguém sabia quem era esse príncipe. Ele não frequentou uma escola tradicional na Inglaterra. Ele não fez parte da Brigada de Guardas. Ele frequentou uma escola chamada Gordonstown, fundada pelo príncipe Max de Baden, um alemão que também havia fundado Salem. Ele fez parte da Marinha Real, recebeu menções em relatórios. Mas quem era ele de fato? Quando o casamento aconteceu, muitas pessoas ao redor do rei e da rainha ficaram receosas com o que poderia vir a acontecer. Após renunciar sua pretensão pelos tronos da Grécia e Dinamarca, Filipe adotou o sobrenome da sua mãe, Mountbatten. Em seu casamento com a princesa Elizabeth, ele recebeu o título de Duque de Edimburgo. Reverência e júbilo, lado a lado com uma enorme pompa, marcaram o evento real mais importante desde a coroação. O casamento real foi visto como uma nova era elisabetana. O país estava em um estado deplorável. A situação era de austeridade após guerra e, de repente, uma linda noiva, Elizabeth, era extremamente bonita e um galante oficial da Marinha dissiparam o abatimento causado pela guerra e prometeram ao povo um futuro promissor. Esse sentimento foi todo transmitido pelo casamento. Foi um conto de fadas. Pouco tempo depois, as preces da população foram atendidas e os noivos surgiram na famosa sacada. A população britânica como um todo viu o casamento do príncipe Filipe e da futura rainha como um alívio providencial em uma época de austeridade e dificuldade. Paradoxalmente, havia mais relacionamento nesse período após-guerra do que havia quando a guerra estava em curso ainda. E isso provavelmente ajudou muito. Uma das coisas mais marcantes foi que, dos 1.700 presentes de casamento listados, centenas eram meias de nylon que as mulheres zelosas de todo o país enviaram para a princesa. Elas sabiam que, em tempos difíceis, era algo da qual todas as mulheres queriam. Que a alegria da nossa princesa e seu marido marinheiro cresça ainda mais nos anos em que virão. Após o casamento dela com Filipe, a princesa Elizabeth deu à luz ao príncipe Charles em 1948 e a princesa Anne em 1950. Depois de se casar com Filipe, em pouco tempo eles tiveram 2 filhos. Ela queria mais, porém, eles tiveram que adiar os planos. Foi por isso que eles tiveram 2 levas de filhos, uma antes da coroação e outra quando ela já havia se consolidado no trono. Ela viveu um período maravilhoso com Filipe durante 1 ano, sendo uma esposa de um oficial da Marinha. Após se casar, Filipe insistiu em seguir com sua carreira na Marinha. Ela queria que ele seguisse esse caminho. A família real concordou e ele foi para Malta, onde a Marinha Britânica possuía um enorme contingente à época. Ele comandava seu próprio navio. Ela foi para lá não como uma princesa, mas como a esposa do capitão. Pela primeira e única vez na sua vida, ela pôde dirigir seu carro, ir ao salão de beleza, tomar um café com suas amigas e tudo que ela tinha direito. Ela tinha algo muito próximo a uma vida comum e ela queria que essas coisas continuassem assim por bastante tempo. É óbvio que ela queria aproveitar a vida. Ela não tinha restrições por lá. Podia se locomover livremente em Malta. Era uma situação nova para ela. Oficialmente, ela era a chefe, mas na vida privada era Filipe quem dava as ordens. E é nisso que eu acredito. Ele dava ordens a ela o tempo todo. E eu não deveria dizer isso, mas já ouvi ele gritar com ela uma vez. E isso deve ficar somente entre nós, é claro.
Algo notável na relação entre a rainha e o príncipe Philip é que eles se davam muito bem. Ele acolheu alguém que estava à sua altura, o que gerou um relacionamento interessante que durou anos e anos. Acho que a própria rainha foi a primeira a admitir que o príncipe Philip não era uma pessoa que dizia meias palavras. Era ele quem comandava o lar, ele era o chefe da família. Ele fez muitas mudanças no Palácio de Buckingham, mudanças que foram bem positivas. Ele não queria ser chamado de consorte, queria ser um indivíduo nos seus próprios termos. Eu acredito que uma parte da personalidade atual da rainha, a pessoa bem-humorada e incrivelmente sagaz que ela se tornou, veio da convivência que ela teve com alguém de personalidade forte, que foi o príncipe Philip. É um efeito de amor duradouro que ela teve por Philip. Essa é a chave de muitos casamentos felizes. É a diferença entre as pessoas que faz o casamento dar certo. Na minha opinião, essa foi a argamassa que manteve essa união tão forte. Infelizmente, o príncipe Philip precisou ouvir minhas conversas por muito tempo. Ele é alguém que não costuma aceitar elogios. Mas ele basicamente tem sido a minha força e morada por todos esses anos. Eu me lembro de algo que aconteceu há alguns anos quando eu os acompanhei ao teatro e estive com eles no camarote. Quando eu saí de lá durante o intervalo com o Duque de Edimburgo, a rainha foi à nossa frente e cumprimentou várias celebridades que estavam lá. Eu e o Duque de Edimburgo ficamos em um canto na sala. Ele olhou na direção da rainha, uma mulher pequena, no meio da multidão. Ela estava cercada de pessoas que a cumprimentavam e faziam reverências a ela. Ele estava encostado na parede, segurando uma taça, até que seus olhares se cruzaram em meio ao salão lotado e ela sorriu para ele. Ele levantou a taça e fez um brinde a ela. Foi ali que eu percebi que entre eles havia uma relação muito especial. Apesar da princesa Elizabeth estar extremamente feliz, sendo esposa de Philip e mãe de 2 crianças, havia a preocupação crescente com a saúde de seu pai. George VI havia lutado anteriormente contra um câncer de pulmão, tendo passado por uma cirurgia para remover um dos pulmões. Na manhã de 6 de fevereiro de 52, George VI morreu devido a uma trombose coronária aos 56 anos. A nação ficou de luto com a morte do seu rei, um homem que conquistou seus corações durante o período da Blitz de Londres, quando ele decidiu permanecer junto com a sua família e aos londrinos. A morte inesperada do rei mudou tudo, não somente para Elizabeth, mas também para Philip. A primeira viagem deles ao Quênia foi subitamente interrompida quando a morte do rei foi anunciada. Foi o Duque de Edimburgo que deu a notícia à princesa Elizabeth, que, com muita razão, ficou devastada. Você tem essas imagens impressionantes da rainha descendo a escada para se encontrar com ministros de longa data como Winston Churchill, nascido em 1847, que serviu o exército da rainha Vitória, foi o ministro júnior do reinado de Eduardo VII e agora era seu primeiro-ministro. Atel, Eden, Mountbatten, o Duque de Gloucester e várias outras pessoas estavam lá esperando por ele junto com seus carros antigos. A partir do momento em que ela pisou naquela pista na Inglaterra, ela se tornou a nova rainha e as pessoas começaram a se curvar diante dela. Esse foi um tremendo baque para Philip, pois ele percebeu que a vida em família como ele conhecia havia acabado. Ele se deu conta disso antes mesmo do que ela. Ele percebeu a gravidade da situação. De uma hora para outra, ela se tornou uma rainha e não poderia mais ser uma esposa. Ela não poderia mais ser uma mãe. Ela já não tinha mais tempo para ficar perto dos seus filhos. Dessa forma, o príncipe Philip acabou se tornando o responsável pelo lar. A partir de 1952, assim como ela se tornou a rainha, ele saiu em diversas viagens oficiais, que no princípio eram muito demoradas, mas eram realizadas de navio. Houve uma certa distância entre eles e seus filhos e algo que não aconteceu entre ela e seus pais. O príncipe Philip, de certa forma, perdeu a sua esposa para o dever de rainha. O que deixava os jornalistas mais abismados naquela época era a pouca idade e a ingenuidade dela no panorama geral.
Naquela época, ela já era uma mulher bem letrada e bem educada. Mesmo assim, sua experiência, seja como esposa ou como rainha, era quase nula. Perder um dos pais é algo doloroso, não importa a idade. Se você está na linha de sucessão da monarquia, você sabe que quando seu pai morrer, você irá ocupar o cargo dele. É importante imaginar quão grandes serão as responsabilidades, as tensões e as dificuldades que você irá enfrentar nesta posição. A morte do pai dela foi uma catástrofe tanto na vida pessoal quanto na vida pública, pois ela estava a caminho de se tornar a nova monarca do Reino Unido. Primeiro houve a tristeza pela morte precoce de George VI, sua figura paterna. Como uma moça jovem lidaria com isso? Além disso, Winston Churchill, em seu discurso de despedida a George VI e de boas-vindas à nova rainha, apontou-a como uma Elizabeth moderna, que estava ascendendo ao trono com a mesma idade em que a rainha Elizabeth I fez na era dos Tudor. Isso seria apenas uma sequência de tudo que viria depois. Essa seria a chance da Inglaterra e da Comunidade das Nações de presenciarem uma era elisabetana realmente moderna. Assim como ocorreu com seu pai, a princesa Elizabeth chegou ao trono da maneira inesperada. 4 meses após a morte do rei George VI, a coroação da rainha Elizabeth II foi realizada em 2 de junho de 1953. A televisão estava se popularizando. A coroação ocorreu em 53 e muitas pessoas compraram uma televisão para esse momento específico, incluindo a minha família. Meu pai comprou uma televisão para assistirmos em casa. Os vizinhos se juntaram para assistir, como era de costume. Esse evento fez a televisão se popularizar. Existia a crença de que aquilo deveria ser um evento global e que todos na comunidade das nações deveriam ter a chance de apreciar a ocasião em que sua nova rainha seria coroada. Ela tinha medo de cometer algum erro que seria exibido ao vivo na televisão. Eu prometo solenemente cumpri-lo. Houve um momento extremamente emotivo e íntimo na cerimônia, como o momento em que ela tomou a comunhão. Ela teve que abaixar bastante o vestido para que o óleo da coroação fosse aplicado em seu peito. Ela não queria que isso fosse mostrado na televisão. A população queria ver a realeza. Eles não queriam apenas vê-los pessoalmente em Londres. Eles queriam ver aquele momento enquanto ele estava transcorrendo. Deus salve a rainha! Deus salve a rainha! Deus salve a rainha! A BBC pressionou para que a coroação fosse televisionada. O protesto não veio da rainha. A rainha deu sua aprovação. Foram os seus conselheiros que não gostaram da ideia e disseram: não, isso não pode acontecer, pois haverá homens mal vestidos assistindo em bares, eles não vão reverenciar a rainha. Houve protestos pelo país. Pessoas disseram: é dito que a rainha deve ser coroada aos olhos de todas as pessoas. Hoje em dia, todas as pessoas assistem à televisão. Como sabemos hoje, o evento foi televisionado e foi um enorme sucesso. Algo que, de certa forma, uniu a comunidade das nações e também o mundo como um todo. Essa foi uma ocasião bem marcante na vida da rainha. Não apenas porque o mundo inteiro estava assistindo, mas porque ela é uma mulher extremamente religiosa. E fazer o juramento diante de Deus, em uma circunstância tão solene de servir seu país, foi o momento que mudou o rumo da sua vida. Ela sempre teve um grande senso de dever, que veio a crescer ainda mais com o tempo. Sua coroação foi uma cerimônia religiosa acima de tudo. Ela estava no centro dessa cerimônia religiosa, que foi presidida por seu arcebispo. O divisor de águas da vida dela após a coroação em 1953 foi o sentimento de estar sozinha. Afinal de contas, ela foi a escolhida de Deus. E isso iria mudar a sua vida completamente.
Agora que a chance de se tornar uma rainha desapareceu, a princesa Margaret passou a acreditar que estava fora dos holofotes da beleza e que poderia viver uma vida livre, não mais restrita pelas convenções reais. Ela foi em busca do seu interesse amoroso, o capitão Peter Townsend. Logo após a coroação, a euforia do grande evento foi obscurecida pelo caso Margaret Townsend. A rainha se viu em um conflito, pois, como chefe da Igreja da Inglaterra, ela não podia permitir que sua irmã se casasse com um homem divorciado. Mas, como irmã da princesa Margaret, ela desejava que a princesa Margaret fosse feliz. A situação era bem delicada. O que aconteceu nesse caso foi a separação do casal. Peter Townsend havia sido enviado para Bruxelas como um adido militar, retornando apenas em 1955. A população estava extremamente animada com o fato da princesa Margaret, agora com 25 anos, ter mais liberdade para fazer o que quisesse. No entanto, o amor se esvaiu com o tempo. Quando a princesa Margaret percebeu que havia a possibilidade de cancelamento da sua pensão e da perda dos seus títulos de realeza, o caso foi encerrado. Uma mensagem pessoal da princesa Margaret foi divulgada na Clarence House. Eu gostaria de informar que decidi não me casar com o capitão Peter Townsend. Sou profundamente grata pela preocupação de todos aqueles que constantemente oraram pela minha felicidade. Devido à proximidade entre elas, a rainha, durante todo o período do caso Townsend, deu seu apoio a Margaret, pois era a mãe delas quem se posicionava contra a relação. Elizabeth e Philip aconselharam Margaret, nesse caso, tanto quanto puderam. Por vezes, é reportado incorretamente que a rainha é quem não permitia a relação. Ela ficou abatida no momento em que o governo declarou que Margaret não poderia se casar com o capitão. Era o governo que não quis permitir esse casamento. Ela tinha muito apreço por Margaret, pois sabia o que era o amor verdadeiro. Ela se casou com o homem dos seus sonhos. Um dos problemas que a rainha teve que enfrentar várias vezes foi a divisão entre ela no papel de rainha e ela no papel de pessoa. De certa forma, são duas pessoas diferentes. É sabido que a rainha às vezes faz algumas perguntas para uma secretária pessoal para que ela mesma responda. O que a rainha deveria fazer? No início do reinado da rainha, a longa viagem que ela realizou por quase um ano no recém-construído iate Britannia foi claramente uma celebração da sua ascensão ao trono. No entanto, foi também um agradecimento à comunidade das nações, à Austrália, à Nova Zelândia, Canadá, à África do Sul, Índia e a outros países africanos, por, pode-se dizer, contribuírem com homens e vidas nos esforços contra a guerra na Alemanha e no Japão. Quando a rainha subiu ao trono, nós ainda éramos o Império Britânico. Isso afetava a vida de todos nós. Eu era jovem, porém ainda me lembro. É difícil imaginar hoje, mas nós tínhamos uma influência considerável em todo o planeta. Ela também era a rainha de todos esses países. Eles depois se tornaram a Comunidade das Nações, uma associação genérica de países e amigos. A rainha sempre levou essa organização muito a sério. De todos os seus deveres, eu acredito que ela colocaria dois acima de todos os outros: liderar a igreja, pois dá muita importância à sua religião, e chefiar a Comunidade das Nações. Eu diria que a rainha adotou a causa da Comunidade das Nações como uma de suas principais missões. Assim como um novo chefe de governo identifica uma área onde ele deseja atuar mais enfaticamente, a rainha considera que essa organização é de extrema importância. Ela nunca se ausenta de encontros com chefes de governo da Comunidade das Nações. Ela tem os primeiros ministros ao redor de todo o planeta e ela já disse nesses encontros que às vezes se sente como uma médica. Ela se encontra com 4 primeiros ministros de manhã e outros 4 à tarde. A cada um deles apresenta uma queixa diferente. Alguns destes, da década de 40, ainda nem haviam nascido. Atualmente, vivemos em um mundo onde a fama aparenta ser mais importante do que qualquer outra coisa. Apesar de ser a mulher mais fotografada da história,
A rainha não se interessa pela fama. Elizabeth, tanto como princesa quanto como rainha, sempre foi guiada por um enorme senso de dever. Ao ser coroada rainha, um dos símbolos da autoridade que ela toma para si é o que chamamos de Anel de Casamento da Inglaterra. Ela considera a si mesma casada com a Inglaterra, Reino Unido, Austrália e todos os outros países que a reconhecem como sua rainha. Esse é o compromisso importante para ela. Eu acredito que ela nunca assistiu ao filme A Rainha, pois ela não guarda interesse por si mesma, não lê sobre si mesma, não se preocupa com si mesma. Ela não pertence a uma geração narcisista. Ela não é um ser humano sensível. Não existe nenhuma foto em que a rainha e o príncipe Philip estejam andando de mãos dadas. Eles são um relato daquela geração. Não é daquela forma que eles querem ser vistos. Você pode querer ver isso. Isso pode refletir o que você busca na realeza, mas não é o que eles vão dar a você. São duas grandes influências na forma como a rainha aborda a sua função. A primeira é o exemplo deixado pelo seu tio, Eduardo VIII, que reinou por pouco tempo e não chegou a ser coroado. Esse evento incutiu nela a ideia de que o dever não é algo que você pode abandonar. A outra influência foi a de seu pai, cujo exemplo ela continua seguindo. Na minha opinião, ela obteve êxito ainda maior. Ela é mais querida pela população do que seu pai havia sido. É incrível! Ela é a nossa monarca. Ela ter tirado um tempo para conversar comigo foi algo maravilhoso. Eu consegui. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi falarem sobre a rainha veio de um dos seus secretários particulares, que me disse: a rainha vê como seu dever acompanhar o passo da pessoa mais vagarosa desta terra para que ninguém no país seja deixado para trás. A rainha sempre foi muito inclusiva na forma como ela tem liderado. Muitos primeiros ministros e governos foram eleitos, governaram e foram derrotados no Reino Unido desde 52. Mas a rainha permaneceu. De Winston Churchill a Margaret Thatcher, a rainha já aconselhou mais de 14 primeiros ministros com o seu conhecimento e a sua compreensão em assuntos internacionais. Não há dúvidas de que ela guarda um carinho especial por Winston Churchill, pois ele a conhecia desde que ela era jovem. Ela já sentou no colo dele, ele era amigo dos seus pais. O pai dela enfrentou a Segunda Guerra Mundial ao lado de Winston Churchill. Ela tinha 26 anos quando se tornou rainha de Winston Churchill, o grande homem da política europeia. Foi o primeiro chefe de governo que ela teve e foi o primeiro-ministro especial. Desde então, ela viu os primeiros ministros chegarem e partirem e sempre foi muito habilidosa em não permitir que tivessem muita intimidade com ela. E essa relação da política europeia foi que fortaleceu ainda mais os laços entre Winston Churchill e a rainha. James Callaghan, um primeiro-ministro britânico, certa vez disse: a realeza oferece amistosidade, não amizade. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. A ideia era de que, ao menos uma vez por semana, em uma terça-feira, o primeiro-ministro esvaziaria sua agenda para ir ao Palácio de Buckingham conversar com a rainha. O primeiro-ministro senta-se e conversa de maneira aberta com a rainha sobre o estado das coisas. O papel dela é ouvir o que é dito acima de qualquer outra coisa. Há alguns anos eu estive em uma comitiva privada no canto da sala, conversando com a rainha. Nós estávamos falando sobre o primeiro-ministro do dia, John Major. Eu então perguntei à rainha naquela época, então conversando em recessão: você esteve com ele hoje? A situação da recessão é ruim? Ela disse: bastante ruim. E depois disse: eu ocupo o cargo de rainha desde 52. Eu falei: eu sei, Vossa Majestade. E ela completou: já tive 13 primeiros ministros. E eu respondi: estou ciente, Vossa Majestade. E ela disse: nós temos recessões desse tipo o tempo todo, em tempos em tempos. A rainha é bem direta e tem um ótimo senso de humor.
Eu diria que se você conseguir tirar uma risada da rainha, pode ter certeza de que você realmente a agradou. Ela é uma pessoa bem agradável. Todos pensam que a rainha é uma pessoa séria apenas por ela ter a idade avançada hoje em dia. O rosto dela tem uma aparência natural de severidade, mas quando ela sorri, o rosto dela se transforma e adquire traços radiantes. Ela também é bastante divertida e faz imitações. Ela sabe imitar algumas pessoas e alguns sotaques. Ela saía em suas viagens e voltava fazendo imitações das pessoas que ela viu por lá. Quando comecei a trabalhar na Majesty, em 1983, a rainha e o príncipe Philip haviam viajado à Jordânia e eu também estive lá. A rainha me disse, sobre o que você escreve na sua revista? E eu disse, sobre sua família, minha senhora. Ela respondeu, eu uso a sua revista como um diário para tudo. Tem uma história que eu gosto envolvendo a rainha e envolvendo a vontade de conhecer um supermercado. Em Norfolk, ela colocou seu casaco, amarrou um lenço na cabeça e disse que nunca havia ido a um supermercado, exceto aqueles que ela havia inaugurado. Então, ela foi ao supermercado e, em um dos corredores, uma velha senhora olhou para ela e disse, minha querida, você é muito parecida com a rainha. E ela respondeu, obrigada, fico aliviada em saber disso. Ela é a rainha. A rainha é imparcial. Ela é a guardiã da história, da democracia e da herança cultural britânica. Ela é independente do parlamento, servindo com dignidade à monarquia e ao povo do Reino Unido. Eles estão acima da política. Eles não estão lá por terem sido eleitos. Talvez eles nem queriam estar lá, mas não obstante, eles dedicaram as suas vidas pelo seu dever, algo ao qual devemos dar importância, visto que nos anos 80, o comportamento dos jovens da realeza trouxe um enorme prejuízo à imagem da monarquia. O motivo pelo qual somos inspirados por eles é porque eles estão acima da política e pelo fato de que pessoas como o Príncipe Charles realmente se importam com seu país. Não é um segredo que ela tem suas diferenças com o Príncipe Charles. É claro que ela ama seu filho mais velho, mas ela sente que o apoio dele a causas controversas é perigoso para a monarquia. O Príncipe Charles, em sua defesa, diria que isso ocorre somente por ele ser o Príncipe de Gales e que tudo isso vai acabar assim que ele se tornar o monarca, pois ele entende o dever da imparcialidade que é constitucionalmente exigido de um monarca moderno. Quando se observa Charles e Andrew, é possível fazer um paralelo entre William e Harry, pois Andrew e Harry são considerados substitutos dos sucessores. Ambos são tratados com mais complacência, bem como são considerados príncipes fanfarrões ou playboys, pois eles não carregam o fardo da responsabilidade nos ombros. Eles não serão reis. Andrew também tinha a fama de ser displicente, quando esteve pilotando helicópteros nas Ilhas Falkland, fazendo demonstrações de macheza. A relação da rainha com o príncipe Andrew permaneceu estável apesar das controvérsias envolvendo a ligação entre Andrew e Jeffrey Epstein. Mesmo depois das alegações de Victoria Giuffre, a rainha permaneceu tão leal ao seu segundo filho quanto sempre foi pelo seu país. Diria que isso ocorre por ele ser o príncipe de Gales e que tudo isso vai acabar assim que ele se tornar o monarca, pois ele entende o dever da imparcialidade que é constitucionalmente exigido ao monarca. O que vocês acharam? Obrigado. O príncipe Edward não chamava muito a atenção da mídia naquela época por ser o filho mais jovem e estar sempre à sombra do seu irmão mais velho. Ele não se deu muito bem na Marinha Real, sendo considerado fraco e até mesmo gay por algumas pessoas, o que mais tarde foi negado por sua esposa em uma entrevista infeliz que ela concedeu a um falso sheik, sem saber que aquele era um disfarce com a manchete "Meu Edward não é gay". Eu o vejo como uma vítima de má publicidade, pois ele tentou fundar um negócio próprio com a Ardent, uma produtora de TV, algo que não deu certo. O último prego no caixão foi quando ele filmou o príncipe William em Eton, após ser expressamente proibido de fazê-lo. E isso encerrou a sua carreira, pois a rainha não queria de modo algum atrair uma má reputação. Nessa ocasião em específico, estamos celebrando alguém que nasceu por acidente, do qual não tive culpa alguma. Por isso, eu devo um enorme agradecimento ao meu pai e à minha mãe. As pessoas costumam dizer que a princesa Anne foi quem mais a apoiou.
Isso se deve tanto pelo fato de que ela é sua única filha, quanto pelo fato dela trabalhar incessantemente em nome da família real. Ela está presente em diversos compromissos, em quase todos os dias da semana. A rainha tem uma grande admiração por ela ser um dos membros mais ativos da família. A princesa Anne é mais parecida com o príncipe Philip do que com a sua mãe em muitos aspectos. Ela também é sempre direta e pragmática, mas eu acredito que a rainha é próxima de todos os seus filhos. São os netos, porém, os que mais atraem a atenção da rainha. A rainha é uma grande matriarca. Ela ama estar rodeada de toda a sua família. É por isso que o tempo que ela passa em Sandringham no Natal, em Balmoral, no verão, são preciosos para ela, pois esse é um dos momentos em que ela é a matriarca, mesmo que apenas por algumas semanas. A família real tem uma vida complicada, porque por trás dessa aparência, eles são uma família normal, com problemas normais e emoções normais. Na verdade, eles enfrentam uma pressão ainda maior por parte de todos nós, pelo fato de que tudo o que fazem é minuciosamente analisado. Foi exatamente isso que aconteceu com o príncipe Charles e a princesa Diana. Uma curiosidade sobre Diana Spencer, que depois se tornou a princesa Diana, é que ela surgiu do nada. Ninguém anteviu a sua chegada. Apesar de ela possuir laços familiares com a realeza, ela não era como as namoradas que acompanhavam o príncipe Charles. Várias de suas namoradas tinham alguma bagagem. Nós, da imprensa, sabíamos que o príncipe Charles precisava encontrar naquela época alguém com um passado limpo. E a Lady Diana Spencer apareceu como uma dádiva para todos nós. Ela era uma moça jovem e bem inocente naquela época, mas acredito que os pais do príncipe Charles ficaram aliviados por ele ter se decidido casar. Ele ficou solteiro por muito tempo, um período em que ele parecia estar inquieto, o que estava atraindo péssimas manchetes. Seria ele um príncipe playboy? Seria ele indeciso? Será que ele não é capaz de ter uma relação séria? E de repente surge essa linda moça na sua vida, o que melhorou bastante sua reputação, pois além dele ter encontrado um par, ela era uma figura muito bonita e glamourosa. Eu sempre fui um fã da Diana Spencer. Eu achava interessante a forma como ela emergiu de uma crisálida e passou a ser uma mulher que conhecemos. Ela executava seus deveres reais com distinção. Por algum tempo, eles foram considerados um casal dos sonhos. Eles podiam fazer o que quisessem em qualquer lugar. Todos queriam vê-los. O problema foi que Diana Spencer foi vítima de um anacronismo. Na década de 70, quando Diana Spencer surgiu, a sociedade não se preocupava se a esposa era virgem ou não. Mas se tratando da família real, esse costume ultrapassado ainda vigorava. Isso significava que ela era muito mais jovem do que o príncipe Charles. E, conforme descobrimos posteriormente, já estava envolvido emocionalmente com outra mulher, Camila. A pobre Camila era um dilema. E isso teria consequências futuras ainda a serem apresentadas. Ela se apaixonou pelo príncipe Charles e eles dormiram juntos, o que impossibilitou ela de ser a futura rainha. Isso soa meio ridículo e primitivo nos dias de hoje, pois realmente é. 2 ou 3 anos depois, o príncipe Andrew se apaixonou por Fergie. Ela nunca se passou por uma virgem. Ela teve namorados no passado. Nessa altura, as pessoas já não se importavam mais com esse tipo de coisa. Porém, Diana ainda ficou presa nessa armadilha, que foi o cerne da tragédia que veio a ser a vida dela com o príncipe Charles, o que gerou uma enorme complicação para a monarquia e para a reputação da rainha Elizabeth II. É raro que a rainha interfira na vida privada dos seus filhos. Mais raro ainda que isso ocorra em público. Isso ocorreu quando os problemas do casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana ganharam repercussão na mídia mundial. Nós não abordamos o estado de infelicidade dela
até 1987, quando se tornou muito evidente que ela não estava feliz. A rainha estava extremamente incomodada pela situação do casamento de Charles e Diana por vários motivos. Havia, obviamente, uma ameaça à reputação da família real, mas, em especial, tratava-se da felicidade do casal e do papel deles no país de William e Harry, que eram muito amados pela avó, mas que também representavam o futuro da família real. Existia um emaranhado de emoções que permeavam o assunto. Isso era muito velado, mas, obviamente, viria à tona em qualquer momento. A rainha tentou se aproximar de Diana e acolhê-la, mas Diana foi muito relutante. Ela achava que jantar com a rainha era algo muito antiquado e até um pouco aterrorizante. A rainha fazia convites a Diana para que almoçassem ou jantassem juntas, mas Diana não queria fazer isso e sempre arranjava alguma desculpa. Elas nunca chegaram a desenvolver uma relação próxima naquele período, em que isso teria sido de grande ajuda a Diana. Quando o casamento começou a desmoronar, Diana costumava visitar a rainha. Ninguém pode falar com a rainha sem um horário marcado, mas Diana costumava esperar no vestíbulo até que o visitante que estava lá partisse. Ela então corria para a sala antes do próximo compromisso. Ela costumava chorar e dizer: "Todos me odeiam. Eu odeio minha mãe, odeio minha irmã, odeio meu marido." A rainha, que não estava acostumada a esse tipo de confrontação, não sabia como lidar com Diana. Isso a deixava sem reação. Como consequência, ela permaneceu inerte em relação a Diana. Seria um erro pensar que ela culpava Diana pelo que havia se desenrolado. Eu acredito que ela e o marido, o príncipe Philip, colocavam mais a culpa no príncipe Charles do que em Diana, pois, no fim das contas, era ele quem tinha uma namorada escondida, já que não era mais um segredo para a família real. Era ele quem havia sido preparado durante toda a sua vida para esse momento. De todas as coisas que conheço sobre a rainha e de toda a informação que me contaram, ela buscou não interferir na vida dos seus filhos. Ela provavelmente deveria ter feito. Um dos grandes erros de seu reinado foi ter se isentado no conflito entre Charles e Diana. Eu questionei o príncipe Philip a respeito disso. Ele simplesmente respondeu: "Nós somos uma família, nós somos uma família." Coisas assim acontecem em uma família. Eles tentam resolver isso em uma família, como reagiriam com pais e mães de sua geração. Uma das coisas que mais incomodavam a rainha e o príncipe Philip sobre Diana, princesa de Gales, e Sarah Ferguson, que se casou com o jovem duque de York, foram os holofotes que eles atraíram para si mesmos e que imaginavam ser destinados a elas pessoalmente. O Duque de Edimburgo uma vez disse para mim, quando a rainha subiu ao trono e partiu em suas viagens no começo dos anos 50, milhões de pessoas saíram às ruas para homenageá-la. Se a rainha tivesse tomado para si essa devoção, isso a teria corrompido. Ela nunca fez isso. Ela sabia que toda essa adoração não era para ela. A adoração era para o cargo de rainha. Algo que me incomoda um pouco é a forma como elas são apresentadas. Eu já conversei sobre isso com o Duque de Edimburgo, sobre como eles são considerados celebridades. Eles são celebridades. Eles veem a si mesmos como partes da história. Há sangue nas veias deles, que vem correndo nas veias da realeza antes mesmo do ano de 1066. O mantra da rainha, quando o assunto é família, sempre foi o de nunca reclamar, nunca se explicar. Nesse sentido, ela sempre manteve um silêncio resoluto em assunto como amor, casamento ou divórcio. O momento da sua vida sobre o qual ela mais se abriu foi quando ela falou sobre o seu ano horrível. Em 1992 foi o pior ano da sua vida, segundo a própria rainha. Ela o chamou de ano horrível. Foi o ano em que ocorreu o divórcio da Andrew e Fergie. Antes disso, houve o incêndio no castelo de Windsor, no dia do seu aniversário de casamento, momento esse em que a rainha sentiu como se sua vida estivesse sendo consumida pelas chamas. E além disso tudo, também houve a separação do príncipe e da princesa de Gales, algo que a rainha tentou de diversas formas evitar.
Ela dizia, tentem mais um pouco, tentem só mais um pouco. Até que ela acabou percebendo que o casamento não daria mesmo certo. Foi um ano muito infeliz para ela. Pouco após o incêndio no castelo, havia um anúncio da rainha agendado. Ela não se esquivou do assunto. Ela estava doente, ela estava com a garganta machucada por conta da fumaça e de um resfriado que ela contraiu. Portanto, a soma disso tudo resultou na imagem de uma mulher idosa que viu seu lar ser destruído pelas chamas e também cujos filhos haviam se divorciado. A soma disso tudo foi um ano realmente horrível. Ela não teria sido capaz de falar sobre isso se não tivesse usado o mesmo termo em latim, que foi a forma de aliviar o peso desse assunto sombrio. Ela abordou esse assunto e os súditos passaram a amá-la ainda mais e a dar um apoio emocional à monarquia que, em outros tempos, a monarquia havia oferecido à população. Com a publicidade contínua acerca das controvérsias envolvendo a vida pessoal dos seus filhos ao redor do mundo, a rainha viu na reconstrução do castelo de Windsor, após o catastrófico incêndio, um refúgio. Mal sabia ela que a maior das tragédias ainda estaria por vir, e iria acontecer no dia 31 de agosto de 1997, em Paris. Eu estava dormindo quando o telefone tocou e um dos meus superiores disse, Nick, houve um acidente de carro em Paris. Dodi Fayed morreu e nós acreditamos que a princesa havia morrido também. Eu rapidamente me levantei, me troquei e fui direto ao estúdio no meio da noite. Aquela foi a notícia que ocupou as televisões a semana inteira. Nós recebemos um boletim da Associação da Imprensa dizendo que Diana, princesa de Gales, morreu em um acidente de carro em Paris. Enquanto o povo britânico abre o coração em um luto nacional por Diana, a rainha tem sofrido para equilibrar a perseverança e o dever da monarquia, apresentando-se de maneira distante e fria. A semana em que Diana morreu foi uma semana muito longa do ponto de vista midiático. No domingo, tivemos o choque. No mesmo dia, ou no dia seguinte, tivemos a descoberta de que um paparazzi havia perseguido o carro dela. Depois descobriram que o motorista tinha mais álcool no sangue do que o tolerado, atraindo para ele toda a culpa. Depois disso tudo, eles voltaram-se contra a rainha. A imprensa exagerava em muitas das informações. Eles especularam, no caso da bandeira, de que não havia uma bandeira do Reino Unido hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham. Eu disse à ITN diversas vezes, por que vocês não filmaram o castelo de Windsor, que está com a bandeira hasteada a meio mastro? É o que vocês estão buscando. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam uma bandeira completamente hasteada para mostrar que a monarquia se importava. Nós não incitamos a história. Eu fico irritado quando pessoas dizem essa acusação. Grande parte da população britânica estava entristecida. A perda dela foi sentida profundamente. Estávamos cientes que não poderíamos inflamar os ânimos do povo. Então dissemos que a rainha agiu terrivelmente e que ela não veio a Londres para se encontrar com a população. Tentamos ser o mais cuidadosos possível. Porém, a história foi ganhando a atração. Ninguém imaginava que havia acontecido com Diana e o que iria desenrolar nos dias que se seguiram. Com a morte de Diana, a rainha fez o que sempre havia feito. Lembrem-se que ela gosta de continuidade. E ela fez o que o seu pai e o seu avô teriam feito. Eles se isolaram em Balmoral e, por fora, agiram como se nada de ruim estivesse acontecendo. Ela interpretou de maneira incorreta o sentimento da nação, pois estava isolada na distante Balmoral. Não tinha como saber o que estava acontecendo em Londres. A rainha é uma pessoa que passou pela guerra e a geração dela reage de maneira diferente a coisas como acidentes de carro, como o que matou a antiga nora, se comparada com a geração atual, que corresponde a essas coisas de uma maneira mais sentimental. O papel dela era cuidar dos garotos durante esse momento traumático de suas vidas.
Essa era a sua prioridade. É por esse motivo que ela não queria câmeras ao seu redor, não queria fazer anúncios públicos. Ela queria manter os olhares distantes de William e Harry. O plano dela era: vamos voltar o mais tarde possível. E ela tentou seguir esse plano de forma eficaz. Havia ainda a preocupação de garantir a paz dos habitantes do palácio. E, o mais importante, permitir que os garotos pudessem prestar suas homenagens à sua mãe no funeral e depois voltarem para casa. No entanto, não era assim que a população de Londres, a mídia e as pessoas ao redor do mundo enxergavam a situação. Quando a rainha saiu da Escócia e voltou para o Palácio de Buckingham, eu acredito que ela estava extremamente apreensiva, pois ela sentia a hostilidade da multidão. Durante a sua caminhada, ela ouviu pessoas dizerem: já estava na hora de você voltar. Eles ouviram as pessoas dizerem coisas horríveis, até que uma mulher deu a ela um buquê de flores. E ela perguntou: você gostaria que eu as colocasse como homenagem? E a mulher disse: não, minha senhora, são para você. Aquele momento dissipou a tensão. A população passou a ter compaixão. Eles perceberam que, meu Deus, ela é só uma avó tentando lidar com tudo o que está acontecendo. Eu acho que foi um sentimento natural de simpatia pela rainha. E, além disso, algo que eu guardo na memória foi que a rainha fez uma transmissão ao vivo na televisão no Palácio de Buckingham para conversar com a nação em meio a todos esses eventos. Foi um discurso, podemos dizer, um discurso magistral. Eu falo agora com vocês como sua rainha e como uma avó, do fundo do meu coração. Ela usou a famosa frase "como sua rainha" e "como avó". Era algo muito importante que precisava ser dito para lembrar ao povo que ela não é apenas uma figura distante, mas também mãe de família, filhos e netos, bem como todas as suas tristezas e todas as coisas que trazem ao redor disso. Para uma mulher que era considerada conservadora e até mesmo monótona, ela exibiu em várias ocasiões durante o seu reinado momentos de crise, a habilidade de pensar rápido e mudar de postura. Teve um momento em que o príncipe William não quis caminhar com a procissão, pois ele pensava que tudo aquilo havia se tornado um espetáculo midiático de mau gosto. Porém, na noite anterior, o príncipe Philip disse: quando você estiver mais velho, você vai estar arrependido por não ter participado da procissão da sua mãe, e eu estarei lá com você. Ele foi um avô que deu apoio incondicional. Era a coisa correta a se fazer. Em um determinado momento, se repararmos nas gravações, quando eles passaram para Whitehall e acharam que as câmeras não estavam filmando, o príncipe Philip se aproxima do garoto e diz: como você está? É exatamente como você gostaria de ouvir um avô numa ocasião dessas. Então, o príncipe Philip continuou a dar apoio aos príncipes William e Harry, ajudando-os a enfrentar as exigências da vida na realeza sem a presença da mãe. Em 2002, a rainha sofreu 2 perdas trágicas em 2 meses. Primeiro foi a princesa Margaret, sua espirituosa irmã, que morreu em fevereiro. A perda de sua confidente, a irmã que ela tanto amava, afetou-a enormemente. No funeral da princesa Margaret, a rainha não conseguiu esconder sua tristeza, derramando lágrimas em público pela primeira vez em seu reinado. Este é um dia extremamente triste para toda a família, em especial para minha mãe, a rainha. Minha querida tia passou por momentos terríveis nesses últimos anos por conta de uma doença cruel. Ela amava a vida e viveu plenamente. Todos nós sentiremos muito a sua falta. E em nome de toda a família, em especial da minha avó, a Rainha Elizabeth, obrigado a todas as pessoas que enviaram suas condolências e suas maravilhosas cartas de simpatia. Elas foram muito bem recebidas. Podem ter certeza que elas nos ajudarão a seguir em frente. Um mês depois, a Rainha Elizabeth estava ao lado da Rainha Mãe quando ela faleceu no dia 30 de março de 2002, aos 101 anos de idade. Antes de mais nada, nossos pensamentos e orações estão com a rainha, principalmente após a recente perda da princesa Margaret, e também com toda a família real, que guardava muita estima pela Rainha Mãe.
Nós tínhamos muito orgulho dela. Ela foi uma figura dominante e unificadora na história do nosso país por quase um século. Em especial, no período da Blitz, quando ela insistiu em permanecer em Londres, mostrando não apenas sua própria coragem, mas também a coragem do povo britânico diante daqueles dias sombrios. Apesar das tragédias pessoais daquele ano, a rainha celebrou seu Jubileu de Ouro, a comemoração do aniversário de 50 anos da sua ascensão ao trono, com muita pompa. Depois dos recentes falecimentos na Casa de Windsor, a rainha ficou contente em celebrar o casamento de seu neto, o príncipe William, com Kate Middleton, na abadia de Westminster, em 2011. Tendo William o segundo na linha sucessória do trono britânico, seu casamento com Kate reacendeu a magia da monarquia e a esperança na geração mais jovem. O casamento do príncipe William aconteceu e, como é de se esperar, sempre há uma enorme agitação em torno de um lindo príncipe se casando. Um ano após o casamento entre príncipe William e Kate, a rainha comemorou outro marco quando seu jubileu de diamante, em 2012, reuniu um público ainda maior do que a celebração de 10 anos antes. Ela é incrivelmente modesta nesses eventos, o que tornou ainda mais encantadora a sua expressão de surpresa ao ver que todos estavam animados e comemorando, erguendo bandeiras e celebrando bastante. Todos os meus clientes no exterior queriam dar festas para comemorarem da mesma forma, o que surpreendeu ela ainda mais. Ela, porém, sempre se manteve modesta. A próxima geração da Casa de Windsor anunciou o nascimento do príncipe George de Cambridge, em 22 de julho de 2013, no Hospital St. Mary, em Londres. O nascimento receberá muita publicidade, não por vontade de William e Kate, mas pelo simples fato de que são e do que está acontecendo. Nós damos nossas humildes boas-vindas ao futuro rei. Uma moldura será colocada em frente ao Palácio de Buckingham, assim como fizeram quando o príncipe William nasceu, e sobre ela haverá um anúncio oficial. A princesa Charlotte de Cambridge, irmã do príncipe George, nasceu em 2 de maio de 2015. 3 anos depois, veio o príncipe Louis para completar a família do futuro rei. O Palácio de Buckingham orgulhosamente anuncia o nascimento do novo príncipe nesse dia de São Jorge, no ano de 2018. A rainha Elizabeth II testemunhou o transcorrer da história durante o seu reino, mas em setembro de 2015, ela deixou sua marca na história como a monarca com o reinado mais longevo nesses 1.200 anos de monarquia britânica. Nunca tivemos uma monarca que reinou por tanto tempo. Inevitavelmente, uma vida longeva alcançará muitos marcos, e a minha não é uma exceção. Porém, eu agradeço a todos, seja no continente ou no exterior, pelas emocionantes mensagens de grande ternura. Ver ela se tornar a monarca britânica com o reinado mais longo em mais de 1000 anos de história é o momento mais aguardado por todos nós. Essa é a grande conquista, tanto para a comunidade das nações, quanto para outros países no mundo. Ela dedicou toda a sua vida a serviço do Reino Unido. Esse é o elemento mais marcante da sua extraordinária jornada. Em 2017, após mais de 65 anos acompanhando sua esposa, o Duque de Edimburgo anunciou seu afastamento aos deveres reais aos 96 anos, ou, como ele gosta de falar, a aposentadoria do cargo de mais experiente inaugurador de placas do mundo. Vocês verão agora o mais experiente inaugurador de placas de todo o mundo. Eu estou muito orgulhoso de interpretar o príncipe Philip. Ele é uma figura rica, intrigante e conflitante. Especialmente em sua juventude, nós temos muito orgulho da família real na Inglaterra. Ele tem 96 anos, a maioria das pessoas teria se aposentado há 20 ou 30 anos, ou até mesmo 40 anos em alguns casos. Na minha opinião, ele prestou um importante serviço e, o mais incrível de tudo, mantendo sempre o seu ótimo senso de humor.
Lamento saber que o senhor teve que se afastar. Não estou me afastando, estou bem perto. Agora que seu marido está descansando e a nova geração da realeza está se preparando para responsabilidades da realeza com seu pai, o príncipe Charles, a rainha começou a reduzir a sua agenda oficial. O casamento do príncipe Harry com Meghan Markle em 2018 e o nascimento do filho dele, Archie, em 2019, foram eventos importantes no calendário real. Obrigado a todos pelas felicitações e pela gentileza. Isso significa muito. Em janeiro de 2020, o status de alta realeza deles foi revogado após eles se afastarem da realeza sênior. O príncipe Harry perdeu seus títulos militares e de realeza, bem como seu posto de patrono em instituições de caridade. Após isso, o casal se mudou para os Estados Unidos, onde começaram a construir uma vida longe da família real, até que a pandemia de Covid se instalou. Com o isolamento ao redor do mundo e a inviabilidade de se fazer visitas reais, a rainha mudou sua residência para o castelo de Windsor durante a pandemia. Enquanto o mundo enfrentava a incerteza causada pela Covid, a saúde do príncipe Philip começou a deteriorar. Devido às frequentes internações em hospitais e aos procedimentos cirúrgicos, o Duque de Edimburgo começou a aparentar sua idade pela primeira vez na vida. Em 9 de abril de 2021, o Duque de Edimburgo, marido da rainha, faleceu em paz, poucas semanas antes do seu aniversário de 100 anos. Os dias dourados da monarquia britânica estão lentamente chegando ao fim. O Duque de Edimburgo e a rainha foram casados por 73 anos. A perda dele é muito marcante. Na minha opinião, quando se perde uma figura como a do príncipe Philip, haverá logicamente um grande vácuo. O funeral do príncipe Philip aconteceu na capela de St. George, no castelo de Windsor. Devido às restrições da Covid, o evento não foi tão grandioso quanto inicialmente planejado para celebrar o tempo de serviço que o Duque de Edimburgo dedicou à sua rainha e ao seu país. Parece que o significado da palavra dever não é conhecido por muitas pessoas nos dias de hoje, mas o príncipe Philip e a rainha cresceram tendo o dever em sua mente. Eu não imagino que ela se lembrará desse ano da mesma forma que se lembra do ano terrível, mas eu acho que ela considera esse ano um período horrível. A perda de seu marido vai muito além disso. E esse período será lembrado por ela como uma coisa muito dolorosa. Esse é um momento de tristeza para nós da Marinha. É um momento de reflexão onde nós prestamos nossa homenagem ao lembrarmos do serviço exemplar que o príncipe Philip prestou. Quando vemos a vida dele, nós observamos que ela foi uma vida em serviço da nação e das pessoas. Isso é algo muito especial. Esse é o legado dele, é um legado de reverência e respeito, é um exemplo a ser seguido por todos nós. Enquanto a família real lamenta a morte do seu pai e avô, a rainha lamenta a morte do seu marido e companheiro de quase 80 anos. Ao ser fotografada triste e sentada na cozinha por conta das restrições da Covid, ela ganhou o respeito e a admiração dos seus súditos. Apesar do seu primeiro-ministro Boris Johnson posteriormente ter sido flagrado quebrando as regras de isolamento pelo seu próprio governo, a rainha nunca desobedeceria às leis que foram promulgadas em seu nome enquanto seus súditos estivessem submetidos a elas. Com a chegada do 70º aniversário da sua coroação, ela anunciou que o seu adorado castelo de Windsor se tornaria a sua residência permanente. A rainha simboliza estabilidade e soberania. Pessoas monarquistas, assim como eu, adoram a família real e a rainha não apenas por motivos políticos, pois acreditamos que esse é um ótimo sistema, mas também por motivos históricos, emocionais e até mesmo estéticos. É algo muito amplo, existe uma grande adoração pela rainha e pela família real. A rainha nunca concedeu uma entrevista. A majestade da rainha está em seu sigilo, seja os seus sentimentos pessoais ou os assuntos de Estado. O que os líderes mundiais dizem para a rainha é algo que ela guarda só para si. Sendo quem é, ela sempre aceitou o seu papel na vida, e ela fez isso de maneira extremamente diligente.
Eu escrevo artigos e livros sobre a família real há 40 anos, desde a década de 70, e devo dizer que, apesar de poder afirmar que conheço bem a rainha e a monarquia, a essência da rainha ainda é um enigma para mim. Para mim, essa é a força dela. É assim que deve ser. Eu vejo que ela é absolutamente fascinada pelo fato de ter ocupado o trono todos esses anos. Apesar de ser possível consultar um registro histórico de cada segundo do seu reinado, o que nós não compreendemos por completo é a rainha em si, o que ela pensa como mulher e como mãe, e o que ela sentiu ao passar por tantos eventos históricos marcantes. Suas emoções sempre foram guardadas às 7 chaves. É por isso que ela é uma das figuras mais intrigantes da nossa era. Talvez ninguém jamais consiga desvendá-la. As pessoas ficam fascinadas, especulando sobre o que se passa na cabeça dela. Ela é muito habilidosa em preservar a sua privacidade, seus valores, suas ideias e seu senso de si. Esse mistério, esse enigma, é o elemento mais importante da magia. A força dela sempre foi sua firmeza na ponderação sobre tudo de bom e de ruim que pode acontecer. No fato dela pensar sempre no futuro. As pessoas admiram a longevidade dela, admiram a consistência dela. Lá está ela, seguindo firme e forte, apesar de tudo que aconteceu em sua vida. Ela está lá há 70 anos no trono, mais do que qualquer um na história inglesa e até mesmo na história mundial. Ainda faltam alguns anos para ela alcançar o rei Luís XIV da França e se tornar a monarca com o maior reinado da história. A rainha é uma pessoa capaz de atrair multidões. Ela é uma dessas figuras públicas que a população adora ver. Os membros da realeza britânica bem mais sucedidos são modestos, ou pelo menos relativamente modestos ou humildes, que entendem que há uma parte da instituição que é muito maior do que eles e que simboliza coisas mais importantes do que qualquer indivíduo. Dito isso, é isso o que ela faz e também o que ela continua fazendo até hoje. É isso que a população celebrará durante o jubileu, a sua persistência. O foco desse ano foi na pessoa. Vamos celebrar essa mulher nesse momento por tudo que ela fez pelo Reino Unido e pela alegria que ela trouxe ao mundo. Algo que sabemos com certeza sobre a rainha é que ela é uma pessoa estoica. Ela confronta a realidade, ela é realista. O príncipe Philip já não está mais ao lado dela, mas conforme temos visto, desde a sua morte, há mais de um ano ela se mantém firme. No ano de seu jubileu de platina, a devoção da Rainha Elizabeth ao dever é incomparável e sua honra é incorruptível. Ela é uma matriarca, uma mulher que lutou para manter a sua família e a monarquia britânica unidas por mais de 70 anos. A Rainha Elizabeth II é um monumento de continuidade nesse mundo de mudanças constantes. É a manifestação de um aspecto histórico que permanece sempre relevante. A rainha fica constantemente surpresa pelo grande sentimento de carinho que ela recebe do seu povo. Eu acho estranho e encantador que, depois de tantos anos, isso ainda surpreenda ela. Ela esteve lá em 1952, é extraordinário ela ainda estar lá. A mesma rainha, o mesmo sorriso, ela mantém os mesmos compromissos ano após ano. É como os poetas chamariam de a segurança de uma relação familiar. Nós sabemos o que esperar da rainha. Ela não nos desapontará, ela sempre estará lá.